Apocalipse 16, versículo 1 em diante. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo por esta leitura e peçamos ao Senhor graça, misericórdia para ministrar nesta noite como das outras vezes. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e amado, quero louvar o Teu nome, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, nesta quinta-feira, para ministrar, Senhor, mais uma porção da Tua santa e maravilhosa palavra. Ajude-nos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos usar aqui, Senhor, e que haja edificação de vidas, entendimento da parte de todos aqui presentes, desde a mais tenra criança ao mais velho ancião, Senhor. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, amados irmãos, queridos irmãos em Cristo. Amados irmãos, o culto de doutrina, ele é um culto diferente dos demais cultos, porque é um culto cujo objetivo é ministrar, ensinar a palavra do Senhor. Não é aquele culto de pregação, aquele culto muito pentecostal, fervoroso, mas aqui eu procuro trazer conteúdos para os irmãos. Se os irmãos atentarem bem, muitas informações aqui nós passamos. Eu digo nós porque o Espírito Santo é quem está no controle de tudo. Não posso dizer que eu passo, é o Espírito Santo, não é? Eu sou apenas um agente como você é, de Deus, um vaso nas mãos do Senhor, assim como você é, e aí o Senhor nos usa como Ele quer, certo? Então esse culto tem esta conotação, é culto de ensino, de ministração da palavra do Senhor. Para isso eu peço aos irmãos a máxima atenção, para que aquilo que eu vou falar você possa guardar o máximo de informações. Praticamente é impossível tudo que eu for falar aqui você guardar na sua memória, na sua mente, mas pelo menos é uma ajuda, é um impulso para você descobrir profundas verdades que a palavra do Senhor tem para a gente. Apesar de não querermos e não iremos, a igreja não viverá esse contexto aqui que nós vamos falar, mas pelo menos possamos ter assim uma visão, não é? Com base na Bíblia, sobre o que ocorrerá às pessoas que ficarem aqui, que não participarem do arrebatamento da igreja do Senhor. Vamos então à palavra. Conto com as orações dos irmãos em meu favor. Amados irmãos, o mais recente assunto ministrado foi na última quinta-feira, e o assunto foi os remidos cantam ao Senhor. E naquela ocasião, dentre tantas coisas importantes que julgo que nós falamos aqui, destacamos o motivo do juízo das taças, né? Apontamos aqui para as taças hoje, vamos usar aqui algumas taças, assim como algo didático para ilustrar o que vamos ministrar aqui em nome do Senhor. Também, naquela oportunidade, explicamos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro.
E por último, o terceiro objetivo, nós mostramos as razões para louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. As razões para louvarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos razões para louvar o Senhor? Como temos razões. Mas se algum irmão ficou com alguma dúvida, fique à vontade para você assistir em nosso canal no YouTube, comprar livros sobre o Apocalipse, comentário. Há muitos livros e comentários sobre o Apocalipse, né? Apocalipse versículo por versículo, não só da editora CPD, mas de muitas editoras, certo? Então os irmãos estejam à vontade para aprender a palavra do Senhor. A Bíblia não se aprende só na igreja, aprende-se em casa, aprende-se em qualquer lugar, desde que você tenha interesse em aprender a santa palavra do Senhor. No prosseguimento, nesta série de estudos no livro do Apocalipse, o tema que trago hoje, irmãos, é o seguinte: o derramamento das 4 primeiras taças, com base no capítulo 15, capítulo 16, versículos do 1º ao 9º versículos, que nós acabamos de ministrar, ou de ler com os irmãos. Os nossos objetivos são esses para essa ministração. Primeiro, amados irmãos, está ouvindo aí? Está ouvindo? O primeiro é compreender as consequências decorrentes dos juízos das 4 primeiras taças. As consequências decorrentes dos juízos das 4 primeiras taças. São 7 taças. As 4 primeiras falaremos hoje. O segundo, amados irmãos, é conscientizar-se que o Senhor, Ele faz justiça aos santos. Deus é o justo juiz e Ele fará justiça aos santos. O terceiro é destacar que a obediência é fator indispensável na vida de cada crente. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Destacar que a obediência, viu, irmão? É fator indispensável na vida de cada crente. Obediência. Seja obreiro ou não obreiro, todo crente, ele deve procurar ser uma pessoa obediente. Principalmente a quem? A Deus, a sua palavra, ao seu pastor, aos seus líderes, né? E assim por diante. E para alcançarmos esse objetivo, seguiremos este sumário, que consta de uma introdução praticamente iniciada. As crianças estão atentas aí? E no desenvolvimento da ministração apresento esses tópicos. Alguns tópicos aqui, são poucos versículos. Vamos, no primeiro tópico, algumas considerações iniciais são necessárias aqui trazermos. O segundo tópico, as ordens para derramar as taças da ira, Apocalipse 16, verso 1. O segundo, ou o terceiro tópico, perdão, a primeira taça, a praga das úlceras malignas, Apocalipse 16, versículo 12, é o texto básico. O quarto tópico é a segunda taça, o mar torna-se em sangue, Apocalipse 16, verso 3. O quinto tópico, a terceira taça, os rios e as fontes de água tornam-se em sangue, com base no seguinte texto, Apocalipse 16, versículos 4 ao versículo 7. E finalmente o último tópico, o quinto tópico, aliás o sexto tópico, perdão, a quarta taça, o calor do sol torna-se intenso, com base em Apocalipse 16, versículos 8 a 9. E finalmente uma breve conclusão. Como é praxe em nosso estudo no livro do Apocalipse, inicio trazendo alguns questionamentos, que são esses. Peço que você me dê toda a sua atenção, porque se você não prestar atenção a alguma coisa eu vou ministrar aqui e você não vai saber responder. Primeiro, que diferença, irmãos, há entre os juízos das trombetas e os juízos das taças? Qual a diferença do juízo das trombetas, que nós já ministramos, e o juízo das taças? Há conexão entre eles? Há alguma conexão? As pragas, irmãos, provenientes das taças derramadas, devem ser entendidas de forma literal ou simbólica? Alguns comentaristas, não, isso é algo simbólico. Redondamente enganado, certo? O texto aqui ele é literal. O texto é literal. Vou explicar aos irmãos, só estou adiantando. Que pessoas sofrerão as consequências do julgamento das taças? Quais serão essas pessoas? É possível, irmãos, atente bem,
crianças. É possível haver salvação durante a execução do juízo das taças? Haverá salvação? No derramamento do juízo das taças, haverá salvação ainda? Como deve ser entendida no texto a expressão mar? Como deve ser entendida? Outra, por que haverá falta de água potável no mundo? Pensou nisso já? Eu não quero estar aqui, eu vou estar com Jesus na glória, e você também. Por que Deus usará o sol? Porque Deus usará o sol para queimar os homens. Sabia? Deus vai usar o sol. A natureza está a favor de Deus? Quem criou a natureza? Deus. Então Ele é Senhor sobre a natureza, não é verdade? Quando Ele quer, o vento obedece, o mar obedece, as estrelas obedecem, não é verdade, irmão? Os passarinhos obedecem, os peixes obedecem. Tem gente que obedece, né? E é bom que seja sempre obedecendo ao Senhor. Então, vamos aprender bastante hoje. Portanto, irmãos, fiquem atentos à ministração. As respostas serão elucidadas na medida que vamos ministrar aqui em nome do Senhor. Passemos então, meus queridos e abençoadíssimos irmãos em Cristo que estão atentos aí para aprender alguma coisa em nome do Senhor. Vamos para o primeiro tópico. Considerações iniciais. Irmãos, o capítulo 16 que está aí na sua Bíblia, está com a Bíblia aberta? O capítulo 16 vem descrever os derramamentos das últimas 7 pragas. Este é o objetivo do capítulo 16: descrever os julgamentos ou as últimas pragas que Deus vai derramar sobre a terra, ou sobre os homens impenitentes, sobre os homens pecadores. Os julgamentos das taças, eles serão sequenciais, assim como eram sequenciais, ou como foram sequenciais, as 10 pragas sobre o Egito. Uma sucessão de pragas ocorreram no passado, e neste julgamento divino do Senhor, Ele trará essas pragas, ou esses julgamentos, de forma sequencial, isto é, um vem após o outro. Esse julgamento das taças, ela vem marcar também o que? A volta do Senhor Jesus, porque mais à frente nós veremos que o Senhor Jesus, Ele vai voltar, será a sua parousia, o seu aparecimento, e antes da vinda do Senhor Jesus, Ele vai enviar estes julgamentos sobre os homens pecadores que tiveram a oportunidade de se converterem, mas não se converteram. Como também este juízo das taças vem julgar o anticristo também, e também o falso profeta, e aqueles que adorarem e aderirem ao culto ao anticristo. Os efeitos dos julgamentos das trombetas, eles foram julgamentos parciais. Nós já falamos aqui sobre o julgamento das trombetas. Houve muita morte, mas eram julgamentos parciais, onde nós vemos, morreu a terça parte dos animais marinhos, a terça parte, isto é, ficou 2/3, mas no derramamento agora da ira de Deus com essas taças, praticamente nada escapará. Então será um julgamento mais amplo, muito mais rigoroso, muito mais severo do que o julgamento das trombetas. O julgamento das taças, eles serão universais, e como eu disse, reitero, mais rigorosos em seus resultados. Estamos falando aqui sobre algumas considerações iniciais. O julgamento das taças também, irmãos em Cristo, serão julgamentos assoladores, que não pouparão ninguém será poupado, nem mesmo as pessoas que procurarão esconder-se nas cavernas. Mais à frente nós veremos que homens procurarão cavernas para se esconderem, porém estes homens serão achados, porque ninguém pode se esconder da presença de Deus. Não adianta esconder-se, não adianta morar no submarino, Deus vai encontrar esta pessoa.
O julgamento das taças mostrarão, irmãos, que o dia da salvação já terminou. Então, com o derramamento das taças, significa dizer que o dia da salvação terminou, encerrou-se. Não há mais arrependimento da parte dos homens, não há mais oportunidade. Por quê? Porque Deus deu já a última oportunidade durante a grande tribulação. Deus usou, vai usar, eu digo usou porque estamos estudando, mas Deus usará as 144 mil testemunhas de Israel para levar os homens a se arrepender. Deus usará também as 2 testemunhas. Deus usará, enfim, pessoas para dizer que volte-se para Deus, arrependam-se, mas os homens não se arrependerão. E aí os juízes de Deus virão e não haverá mais apelo. Quem quer aceitar Jesus, esqueçam isso, não haverá mais esta oportunidade. Amém, irmãos? Avancemos agora para o segundo tópico após esses pequenos comentários sobre essas considerações iniciais. Tópico 2: as ordens para derramar as taças da ira de Deus, com base no versículo 1. Como eu disse aos irmãos, usarei aqui a versão Nova Versão Internacional. Vou ler mais uma vez, se você quiser me ouvir, amém. Se não, acompanhe na sua Bíblia, vai ouvir do mesmo jeito. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nós, irmãos, em ministração anterior, vimos já em ministrações anteriores que assim que os 7 anjos eles receberem aquelas taças, foi o último versículo que nós estudamos na semana passada, capítulo 15, versículo 8, versículo 7 também e versículo 8. O texto nos mostra que assim que os anjos vão receber as taças, ninguém entra mais no santuário na presença de Deus, ninguém mais. Porque significa o quê? Que ninguém mais intercede por nada. Agora é a hora do julgamento. Então esses anjos receberão essas taças e eles vão então começar a despejar esta ira de Deus sobre a terra. Esses anjos, eles aguardarão a ordem de Cristo. Eu creio que no texto aqui, essa ordem será do próprio Cristo. Por quê, pastor? Porque Deus, o Pai, deu ao Filho todo o julgamento. O julgamento será feito pelo Senhor Jesus, porque Deus deu ao Filho todo o julgamento. Apocalipse capítulo 16, versículo 1, parte A, assim está escrito: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos. Então essa voz, creio, não sou eu como uma boa parte dos comentaristas, é a voz do Senhor Jesus Cristo, né? Que dá essa ordem aos anjos. E a ordem é a seguinte, está na parte B do versículo 1, diz assim: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de quem? De Deus. Ele recebe, agora precisarão cumprir esta ordem que o Senhor dará a eles. Então, irmãos, cada um dos 7 anjos receberá uma parte dessa ira de Deus. Se cada anjo recebeu uma taça, cada anjo recebeu uma parte da ira de Deus para despejar sobre a terra. É muito comum nós vermos, irmãos, anjos sendo designados por Deus. Deus, de Gênesis a Apocalipse, o que a gente vê são anjos cumprindo determinações de Deus, não é? Anjos são frequentes na Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor quis salvar Ló da destruição de Sodoma, Deus enviou quantos anjos para lá, para Sodoma? 2 anjos para tirar Ló, sua família de lá, né? Deus também usou anjos, usou muitos anjos. Por exemplo, quando os amigos de Daniel entraram na fornalha de fogo aceso, o Senhor enviou um anjo para guardar os seus servos do fogo que iria destruí-los. Isso está em Daniel, capítulo 3, versículo 28. Deus, ele tanto pode mandar um anjo fisicamente, como Deus pode enviar um anjo para aparecer em sonhos. Por exemplo, quando o anjo Gabriel falou com José, ele falou fisicamente ou apareceu em sonho? Ele apareceu em sonhos, né?
a José, pelo menos umas 3 vezes ele apareceu a José, né? Quando estava naquela situação conflitante, para compreender como é que Maria não estava casada e agora apareceu grávida. Aí o anjo precisou aparecer a José em sonho, dizer que estava tudo tranquilo, que recebesse Maria, porque ela tinha concebido o Espírito Santo, né? Depois o anjo falou com ele: acorde, vá para o Egito, porque querem matar o menino. Depois manda ele, tudo, enfim, todas as vezes que o anjo aparecia para José, ele aparecia em sonhos. Então o Senhor usa seus mensageiros, os seus anjos, para transmitir mensagem, recados, cumprir missões do Senhor. Então, prosseguindo, uma questão prática aqui para os irmãos. Questão prática, tá? Falando aqui sobre anjos cumprir as ordens do Senhor, é necessário também que os irmãos também possam cumprir as determinações da igreja, as determinações, as orientações do nosso pastor presidente, da nossa diretoria, desse pastor que vos fala, dos líderes, das irmãs que estão regendo conjuntos, professores, líderes na casa do Senhor, o líder de departamento. Precisa que os irmãos obedeçam, porque ninguém aqui vai mandar alguém fazer coisas absurdas, né? Não, são coisas possíveis de fazer, tá bom? Então, obedeçam também a este que vos falam e aos que me sucederem em nome do Senhor, mesmo porque a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitáveis, né? Conforme Hebreus capítulo 13, versículo 17. Os filhos devem obediência aos pais. Tem filhos hoje desobedientes, não respeitam mais o pai, né? Então obedeça ao seu pai, à sua mãe, certo? Em nome do Senhor. Bem, amados, o versículo primeiro não tem muito a dizer. Acredito que o que eu falei é suficiente para que os irmãos entendam. Caminhemos, meus amados, para o terceiro tópico. A primeira taça, a praga das úlceras malignas. Vamos ler o versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Este foi o primeiro anjo. Amém? Eu vou aqui só para caracterizar que a taça foi derramada. Irmãos, olha, faltam quantas? 6 taças, não é isso? Então observe, irmãos, que esse primeiro anjo, ele cumpre imediatamente aquela ordem que ele recebe do Senhor. Ele não retardou o cumprimento da ordem dada pelo Senhor. Ele não protelou, né? Nem se esqueceu da ordem recebida, mas ele obedeceu, porque está escrito: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, conforme Apocalipse 2, a parte A do texto. Isto é, missão dada, missão cumprida, né? Deus deu a missão e o anjo obedeceu. Coisa linda é a gente ver um crente obedecer, não é? Obedecer. Certa vez eu dei uma orientação ao obreiro, fiz uma solicitação a ele, e o obreiro não cumpriu na hora. E aí, depois: mas por que você não cumpriu? Não, porque eu me esqueci. Mas se ele tivesse obedecido na hora, não teria se esquecido. Isso é um ensinamento para os irmãos. Então obedeça. Se a gente pode obedecer, obedeça imediatamente. Se o meu pastor presidente dissesse: pastor Moisés, vem aqui falar comigo, eu vou dizer: pastor, deixa para amanhã. Na hora: pastor, o senhor aguarda aí eu chegar aí, eu estou aqui em casa, onde eu estiver, eu vou falar com o senhor, certo? E a ordem que ele me der, eu vou procurar cumprir. Por quê? Porque ele está numa função acima da minha pessoa, certo? Então eu devo a ele lealdade, obediência, respeito, né? E assim também com o nosso irmão. Se uma regente do conjunto, ela solicita algo aqui de uma das componentes, ou das componentes, o certo é as irmãs obedecerem, né? Obedecerem por amor à obra do Senhor Jesus, certo? Certo, irmão? Obedeça. Obedecer melhor do que sacrificar. Voltando ao texto, como consequência do derramamento da primeira taça, o verso 2 informa: e abriram-se, o que, irmãos? Feridas malignas e dolorosas. Irmão, que praga é essa, hein? Que julgamento terrível Deus trará sobre a humanidade impenitente, pecadora, que não quis saber de arrependimento, continuou no pecado.
Essa praga, se os irmãos observarem, ela é semelhante àquela sexta praga do Egito. Os irmãos estão lembrados? Quando Moisés foi usado por Deus para libertar Israel da opressão ali do faraó, ocorreu também praga lá de úlceras. Era úlcera nos homens, úlcera nos animais, até os animais também ficaram com feridas. Só que ali foi algo local, foi algo apenas no Egito. Mas essa praga, esta taça da ira de Deus, será derramada sobre todos os continentes, todos os países, todas as nações, todas as tribos. Ninguém vai se esconder. Todo mundo vai ter úlcera maligna. Não é úlcera benigna, não. Não existe o câncer maligno e o câncer benigno? Pois é só maligno, câncer maligno, ferida, né? Feridas no povo. Eu não quero estar aqui para ver isso, eu quero estar na glória com Jesus, amém? Alguns comentaristas, irmãos, eles opinam que essas feridas do julgamento da primeira taça terão um cheiro muito desagradável. Não é para menos, né? Fétidas. Ferida nenhuma cheira, né? Ela é mal cheirosa, não é? Então, imagine aí, irmãos, a fedentina de pessoas. Vamos pegar o coletivo, todo mundo cheio de ferida, né? Vamos para a fila do banco, todo mundo cheio de ferida, né? Vai almoçar no restaurante, todo mundo cheio de ferida, né? Não é coisa boa de se falar, não, mas é realidade, irmão. Não é verdade? Hein? É verdade, irmão. Vai se consultar no médico, está lá o médico cheio de ferida e o paciente também. Isso vai acontecer, está aqui na Bíblia. É ferida, é praga, é julgamento de Deus. Julgamento de Deus. E Deus, os irmãos sabem que Ele nunca erra o alvo. Deus erra o alvo? Não. Pois assim como Ele fez distinção, isso aqui eu achei maravilhoso. Na hora que estava preparando assim, veio no meu entendimento isso, eu coloquei. Os irmãos estão lembrados que quando as pragas elas ocorriam sobre o Egito, Israel estava numa terra chamada terra de... Qual é o nome da terra? Gósen. Terra de Gósen. É uma terra que o faraó deu para o patriarca José dar para seus irmãos, seu pai morarem. E eles ficaram ali. Só que quando Deus mandava as pragas vinham sobre o Egito, mas não atingia o povo de Deus. Deus sabe fazer distinção. Sabe ou não sabe? Deus sabe fazer distinção, certo? E o versículo prossegue: naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, irmãos amados, esta taça que vai trazer feridas malignas sobre os homens tem um alvo. Quem serão as pessoas que serão atingidas? As pessoas que irão adorar o anticristo, as pessoas que irão adorar a imagem da besta. São essas pessoas que serão alcançadas. Essas pessoas. Amém? Aí você diz: pastor, pode ter algum crente aqui? Pode. Porque o arrebatamento é para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Muitas pessoas irão se converter ao curte, muitas vezes, de vidas, né? Mas é possível sim a salvação, conforme nós já ministramos aqui. Mas se por acaso tiver alguma pessoa temente a Deus ainda aqui, essa praga não vai atingir essa pessoa, porque Deus não erra. Deus sabe fazer distinção. Na hora que morria um animal lá no Egito com as pragas da saraiva, a praga das úlceras, a Bíblia diz que nem um cão latia em Israel, nem um cachorro latia. Veja como Deus, ele é um Deus protetor, como Deus é um Deus poderoso. Glória a Deus. Então o Senhor está seguidores do anticristo e de sua imagem, que preferiram adorar o homem, né, ao invés do Criador. Os que aceitarem a marca da besta serão afligidos com essas feridas. Essas úlceras, irmão, não são feridas comuns, são abscessos malignos que devoram a carne das pessoas. E eu posso até assim, não sou médico, talvez não tenha nenhum médico aqui, mas certamente serão feridas de difícil tratamento, até que se descubra um antídoto, uma vacina ou um remédio para amenizar essa situação.
vai ser algo extremamente difícil, né? Os irmãos sabem que para alguém descobrir um remédio não é assim, eu vou me sentar, descobrir o remédio, amanhã eu estou receituando. Não, é anos de estudo. Anos de estudo. Mas vamos para frente. Serão feridas, irmãs, literais. Algum comentário chegou a dizer que eram feridas de corrupção moral. Não tem nada a ver. Aqui é coisa literal. Porque no Egito não foi literal? Foi literal. Literal é quando a coisa é de fato. Quando não é coisa figurada, não é coisa simbólica. Então é algo literal. Estão entendendo, irmão? Amém. Caminhamos, irmão, para o quarto tópico. A segunda taça, o mar torna-se em sangue. A primeira taça, o que ocorreu? Qual foi o juízo que veio? Quem lembra-se? Quem lembra-se? Feridas malignas. Qual foi a primeira taça? A primeira taça foi o que, irmãos? Feridas malignas. Esta segunda taça, o mar torna-se em sangue. Versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Sobrou alguma? Sobrou algum peixe? Então vamos emborcar a segunda taça, né? Faltam quantos, irmãos? 5, né? Então imediatamente aquele outro anjo, ele obedece esta ordem do Senhor. O texto diz, versículo 3, na parte A: o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Irmãos, de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, ao toque da segunda trombeta, morreu 1/3 das criaturas do mar. Isso aqui nós já estudamos. Quando a trombeta foi tocada, conforme Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9, 1/3 parte do mar, do que havia no mar, morreu. Sobrou o que? 2/3. Com o derramamento dessa taça sobre o mar, toda a criatura marinha irá perecer. Não vai escapar nada. Um camarãozinho, uma piabazinha, nada. Vai morrer tudo. Não vai sobrar nada. Então esse juízo será muito mais abrangente, pois está escrito na segunda parte do verso 3: e este se transformou em sangue como de um morto. Os irmãos já viram o sangue da pessoa morta? É um sangue coagulado, né? Sangue talhado, coagulado ali. As pessoas vão olhar para o mar, só sangue no mar. E isso não será de forma simbólica, será literal. Porque quando Arão feriu com a vara de Moisés as águas do rio Nilo, as águas se transformaram em quê? Em sangue. Foi algo literal ou foi simbólico? Literal. E você acha que o mesmo Deus que criou os mares e tudo, não tem poder de todos os oceanos, todos os mares ser transformados em sangue? Tem sim. Então isto ocorrerá de forma literal, tá, irmãos? Então será sangue mesmo, assim como aconteceu no passado com as águas do rio Nilo, né? As águas do rio Nilo. E como se o sangue de um defunto coagulasse e apodrecesse a céu aberto também. O que vai ocorrer? Sem oxigênio, porque tudo será sangue. Sem oxigênio, o que vai acontecer? Os animais marinhos vão morrer. Sem oxigênio, né? Tudo morrerá. O versículo nos adianta aqui e diz: e morreu toda a criatura que vivia no mar. Mar, nesse caso aqui, não tem nada a ver com nações. Nós já explicamos aqui em alguns textos na Bíblia. Por exemplo, a besta que emergiu do mar, não foi o mar literal. O mar, nós explicamos que são o mar, os mares são as nações. Um homem vai se levantar de uma das nações, não sabemos qual é a nação. Então mar naquele texto significa nação. Agora aqui é mar mesmo, certo? Então não significa nação ou nações, e sim mares, os oceanos de maneira geral. Este flagelo tem significado literal: a vida marinha será extinta. Então quem quiser comer peixe, aproveite, coma peixe bastante. É uma carne muito saudável, porque vai ser extinta a carne de peixe, certo? É a Bíblia que está mostrando. Então
Eu fico imaginando assim, o tamanho da poluição, né? As pessoas vão para a praia, vão nada, para quê? Todo mundo chagado, cheio de ferida. Forma de expressão aqui, né? Mas imagine toda a orla marítima aqui do Rio Grande do Norte, de todo o Brasil, né? Essa costa imensa do Brasil e das outras nações, cheia de baleia, né? Baleias lá, peixes e mais peixes, né? Ancorados ali, peixes mortos. Vai ser uma fedentina sem igual. As praias infestadas de peixes mortos. Isso é consequência da segunda taça. Então aproveite para comer carne de peixe, que é saudável. Vamos prosseguir agora para o quinto tópico. A terceira taça. Os rios e as fontes de água tornam-se em sangue. Vamos ler agora 4 versículos, irmão. 4 versículos. O terceiro, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça agora nos rios, né, irmãos? E nas fontes. E eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Terceira taça, né? Me ajuda aí, por favor. Então, o terceiro anjo tocou ou derramou a sua terceira taça. Meus irmãos, esses 4 versículos aqui fazem parte da terceira taça, ou do terceiro juízo. Nós vamos explicá-los aqui por parte, um de cada vez. Vamos ler outra vez o versículo 4? O versículo 4 assim diz: O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então vejam, sangue novamente. Houve sangue no mar, agora sangue nos rios, né? Nas fontes, enfim, onde tinha água, transformou-se essa água em sangue. Essa praga, ela também é semelhante a uma praga sobre o Egito que ocorreu ali com ampla extensão. No caso do Egito, lá no Egito, quando ocorreu essa praga, o que eles fizeram lá? Eles cavaram poços, né? Cavaram poços e ali deu água potável. A Bíblia não diz que isso vai ocorrer, que os homens vão cavar cisternas, vão cavar poços e vão encontrar água. Não diz. A Bíblia não diz isso, então não há razão para acreditarmos que isso será feito normalmente. Quando se fosse ocorrer, eu creio que a Bíblia iria descrever. A Bíblia não descreve, porque o objetivo de Deus é que os homens realmente morram. Os homens impenitentes, os homens que resolveram continuar adorando ao dragão, a Satanás, ao anticristo, a besta, etc. Então haverá falta de água potável no mundo. A vida será muito difícil, irmão. A vida será difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque toda a água será poluída, causando sofrimento e morte em todo mundo. É possível nós ficarmos 3 dias sem nos alimentar, mas 3 dias sem tomar água é difícil. A pessoa começa já a sofrer convulsões, daqui a pouco está desmaiando e até morrendo. Por quê? Falta de água, certo? Os rins param de funcionar, aí vem outras consequências. Então, são juízes que Deus vai mandar para matar o povo mesmo. Não é para, digamos assim, deixar o povo só acamado, não. O objetivo é punir os homens, os ímpios. Agora, Deus deu oportunidade? Ora, se deu oportunidade aos homens. Com a falta de água, tomar banho, nem pensar. Água na academia, eu acho que as academias devem estar até fechadas, porque uma academia sem água o povo não vai, né? Então vai estar uma vida difícil. Só se for para tomar água de piscina. Quem tiver sua piscina, guarde sua água. O povo tomar água de piscina, né? Vai começar a juntar água aí de ar-condicionado, tomar água de ar-condicionado de algum jeito. Eu não sei como é que vai ser não, certo?
mas eu não estarei aqui, eu quero estar na glória, com a igreja do Senhor Jesus, a igreja triunfante que vai ser arrebatada a qualquer hora, a qualquer instante, com o Senhor. Mas vai faltar água aí no mundo. Quem tiver água, a água vai ser ouro para quem tiver alguma reserva. A Bíblia, irmão, ela fala de anjo, anjos que têm poder sobre os ventos. Esse anjo que tem poder sobre as águas, a única vez que a Bíblia cita é aqui. A Bíblia fala que tem anjo que tem poder sobre o fogo, Apocalipse 14, 18. A Bíblia fala de anjo que tem poder sobre os ventos, Apocalipse 7, verso 1. Mas esse anjo que tem poder sobre as águas, o único texto que cita é aqui, Apocalipse 15, verso 5, que mais uma vez eu vou ler. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer. Então é o único local nas Escrituras que vai falar sobre esse anjo que tem poder sobre as águas. Diferente dos demais anjos, não sei se os irmãos prestaram atenção, o primeiro e o segundo anjo que derramaram suas taças, eles não glorificam a Deus, mas esse anjo ele glorificou a Deus. Os irmãos observaram? O terceiro anjo ele começa a exaltar a Deus, por Deus ser um Deus que vai julgar, ou está julgando os ímpios que mataram os seus santos, mataram os profetas do Senhor. Ele exalta o Senhor nesse texto aqui no capítulo 15, versículo 5 também. Ele diz assim: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Alguém pode dizer, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus ele é justiça também. Deus é justiça. Deus seria injusto se mandasse lá para o céu os homens ímpios daqui, os homens desonestos daqui, conviver com os santos. Não seria céu. Por isso que para entrar no céu, a pessoa deve ser o quê? Ser uma pessoa santa, de conduta ilibada, que não comunga com o pecado, que não anda mentindo, não anda traindo, não anda adulterando, não anda roubando, não anda fumando, não anda se prostituindo. É vida santa. Vida santa é isso, irmão. É evitar o pecado. É não fazer o que a maioria do mundo, do povo do mundo quer que nós façamos. Que nós desfrutemos dos mesmos prazeres do mundo, que a gente pule o carnaval, o carnatal, desfrute dos prazeres do mundo. A gente não precisa disso. O crente não precisa dos prazeres do mundo, porque a alegria do mundo ela é passageira. O homem vai e torce pelo time de futebol, o seu time está ganhando, ele está alegre. Daqui a pouco o seu time, na outra rodada, começa a perder, vai lá para baixo, está na Série A, vai para a Série B, vai para a Série C, vai para a Série D. Tem mais série ainda aí, irmão? Hein? Vai... Mas não estava na Série A, estava alegrando. Aí quando está lá na Série D, C, G, H, aí, por quê? Porque a alegria dele estava naquele momento. A alegria do crente, ela é perene, é permanente, porque Jesus venceu na cruz e continua vencendo. Nós somos mais do que vencedores. Por isso que o crente não precisa de tomar cachaça, não precisa se drogar, não precisa ir para as boates, para as danceterias, não precisa disso. Por quê? Porque o Espírito Santo já dá no coração dele, já colocou no coração dele uma alegria. Uma alegria. Nós temos um momento de tristeza? Temos. Momentos assim, às vezes de solidão, de tristeza, porque nós somos seres humanos. Mas isso não é o fim, irmãos. Não é o fim. Aí daqui a pouco você está bem tristonho, você começa a se lembrar das coisas de Deus, você ora, você lê a Bíblia, aí o Espírito Santo de Deus começa a lhe confortar, e você começa a se alegrar. Por quê? Porque você lembra-se que é crente, você lembra-se que Jesus venceu a morte, você lembra que você tem promessa de Deus no céu, lhe aguardando, não é? Que você é especial para Deus, que você é mais do que vencedor. Aí isso nos alegra. Aí a gente não sente falta de cigarro, não sente falta de cerveja, de cachaça, nada disso. Por quê? Porque Jesus já preenche tudo isso. Tá bom, irmão? Então alegre-se no Senhor. Mas esse anjo ele expressa aqui a justiça de Deus. Ele começa a exaltar a santidade de Deus, né? O Deus que não deixa o culpado impune. Os homens aí, alguns juízes, a própria justiça brasileira está aí comprometida, a OAB sem crédito nenhum. Sem crédito nenhum, não é? Mas por quê? Porque muitas vezes o inocente é culpado e o culpado é inocentado, porque tem recursos,
porque tem dinheiro, porque tem milhões, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento, e, enfim, vamos entrar aqui muito no particular. Então esse anjo, amados irmãos, esse terceiro anjo, ele demonstra que o Senhor exerce vingança aos que mataram os cristãos e os profetas. Amém? A vingança deixa com Deus, a justiça deixa com Deus. É por isso que Deus não quer que a gente faça justiça com as próprias mãos. A vingança, minha é a vingança, diz o Senhor. Então a vingança é com Deus. Aqueles irmãos, quando nós estudamos aqui, os mártires, aquelas almas que foram vistas debaixo do altar clamando: Senhor, até quando vingarás os teus santos? Vai chegar o momento de Deus responder, porque tudo tem um momento especial para Deus, certo? Olha o que o texto diz, versículo 6. Pois ele, isso aqui é o anjo elogiando Deus, o anjo glorificando a Deus. Aí ele diz, pois eles derramaram, eles quem? Os ímpios, que estão sendo punidos com as taças, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber. Vão para o mar, só sangue. Vão tomar água no rio, só sangue. Vão para as fontes, comprar água mineral, só sangue. Aí ele diz, como eles merecem. Eles não derramaram o sangue dos santos? Agora Deus vai dar. Vocês querem sangue? Vocês se alegram com o sangue derramado? Tá bom, eu vou satisfazer vocês. Eu vou mandar muito sangue. Aí Deus vai mandar sangue sobre o mar e sobre os rios, sobre as fontes de água. Amém, irmão? Amém. Não deixe de dar amém, não. Não diga assim, mas não queria que fosse assim, não. É Deus que quis assim, irmão. Amém? Glória a Deus. Acorda o irmão aí, ó irmã. Ou seja, a justiça retributiva de Deus, ela é perfeita. Justiça retributiva. A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Os ímpios plantaram maldade, mataram os crentes, Deus então vai matá-los também. Se os seguidores do anticristo derramaram o sangue dos santos de Cristo, sangue agora eles teriam que beber. Esta é a recompensa dos ímpios. Todos os santos da igreja, irmãos, todos os santos, a começar com o primeiro mártir da igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Até os dias atuais, para estes acontecimentos, todos esses santos serão vingados, né? Todas aquelas pessoas que mataram esses santos Deus vingará a morte destes santos, como também os santos que serão martirizados durante a grande tribulação também serão vingados. E aí, preparando esse estudo, me veio à mente aquele Abel, né? Ora, irmão, se o sangue de Abel clamou por justiça, imagine o sangue de todos os mártires do Senhor clamando por justiça. Você acha que Deus não vai responder? Deus vai responder. Milhares, eu posso dizer milhões de crentes, desde os primórdios da igreja, morreram por amor a Cristo. Uma das diversões lá em Roma era o povo ir para... Aqui o povo vai para o estádio de futebol. A diversão lá era ir ver as batalhas dos gladiadores e também ver as feras devorando os cristãos, porque alguns imperadores eram homens cruéis que gostavam de ver sangue. Todos aqueles irmãos nossos que pereceram pelos dentes dos leões, pelas feras, outros foram queimados, todos estes serão vingados. Amém? Amém. E ver esse amém bem forte. Amém, bem forte. Jesus, ele previu isso. Jesus, ele antecipou isso, que isso iria acontecer. Quem usasse a mão da espada, a espada pela espada morreria. O texto é esse aqui, Mateus 26, 52. Todos que empunham a espada, pela espada morrerão. O que é que ele está dizendo aqui? Que quem fizer justiça com as próprias mãos, as mãos dos outros também farão justiça sobre eles. Isto é, se eles mataram os crentes em Cristo, Deus os matará também, certo? Derramaram sangue, justiça retributiva. É isso que Jesus está dizendo aqui. Todos os incrédulos, irmãos, receberão o que está reservado para eles.
Mas quem são as prováveis pessoas que falam no verso 7? Olhe para o verso 7. Olhou? Então o verso 7 é uma confirmação de tudo que esse anjo disse. Assim está escrito: e ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Observe, irmão, que João, mais uma vez, ele é inserido no texto. João dizia: ouvi o altar responder. Eu fiz questão, eu não sei se os irmãos se recordam, quando eu aqui já antecipei um pouquinho, vamos recordar dois textos aqui. Pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 6, 10. O versículo logo na sequência. Esse texto vai mostrar o que, irmão? Esse texto vai mostrar que João, ele contemplou que lá no céu ele viu debaixo do altar de Deus as almas das pessoas crentes que foram mortas por causa do testemunho que deram. Vamos ler o versículo? O versículo 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Versículo 10: eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então quem estava clamando aqui? Os mártires, os crentes que foram mortos durante o período da grande tribulação. Logicamente eu entendo, e alguns comentaristas, que esta voz, ou estas vozes que disseram assim: sim, Senhor, Deus poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos, provavelmente foram esses irmãos, porque antes as suas almas clamavam por justiça. Aí Deus começou a punir. Quantas taças já? 3, né? Eles vendo isso, eles vão glorificar Deus e dizer: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por quê? Porque esta voz saiu do mesmo lugar, do altar do Senhor. Então provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, não estou dizendo que realmente é, certo? Há uma grande probabilidade de ser esses mártires que morreram, eles estarem agora glorificando a Deus, porque Deus vingou o Senhor começou a vingar, ou vingasse, né, da morte dos seus santos. Algumas pessoas podem achar assim: não, mas Deus se vingar, qual o problema? A gente aqui não pode se vingar. Uma pessoa mata alguém da sua família, você vai lá e mata a pessoa. Está errado. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas Deus, quem mata mais gente do mundo é Deus, né? Como você não sabia disso? Primeiro só morre se Deus permitir. Se Deus não permitir, não morre, né? Amém? Então observe que João é mais uma vez inserido no texto, pois ele diz: eu ouvi, e ouvi o altar responder. Certo? Mais à frente, alguns comentaristas admitem que aqueles que disseram: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos, são os mesmos de Apocalipse 6, 9 e 10. É isso que eu acabei de avisar aqui aos irmãos. Mas lá no céu é que nós saberemos se de fato são esses aqui, certo? Esses mártires agora reconhecem que foram vingados. Com essas palavras nós entendemos que ele reconhece que foram vingados. Outra coisa, adiantando aqui por causa do horário, eles proclamam, irmãos, isso aqui é muito importante, eles proclamam que os juízes de Deus são verdadeiros e justos. Por que os juízes de Deus, irmãos, são verdadeiros e justos? Porque o Senhor, ele não julga segundo a aparência. Os homens aqui podem até julgar segundo a aparência, segundo se a pessoa tem recurso ou não. Uns julgam, outra coisa, Deus não precisa de receber propina de ninguém. Deus não precisa favorecer ninguém. Deus, ele é um juiz imparcial. Deus não é um juiz parcial. Esse aqui é bonitinho para cá, esse aqui é feio para lá, esse aqui é de tal cor, esse aqui eu não gosto dessa cor, esse aqui é gordo, esse aqui é magro. Não, Deus não julga assim. Deus não julga segundo a aparência. Por isso que os juízes de Deus são justos, certo?
então Deus não age. O Senhor tem um caráter santo e justo e julga sem parcialidade alguma. Passemos, meus amados irmãos, para o sexto e último tópico. Diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Versículo 9: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram, olha irmãos, amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e glorificá-lo. Quem entendeu, diga amém. Então os irmãos vejam que a cada taça derramada vai se agravando o sofrimento humano com mais intensidade ainda. As 3 primeiras pragas foram derramadas sobre a terra, sobre o mar e sobre o rio, não foram? Esta taça agora, a quarta, né? Será derramada sobre o sol. Sobre o sol. Se já está quente, imagine o anjo deixando o sol mais quente ainda. Mais quente. Então a quarta taça é derramada sobre o sol. Versículo 16, versículo 8, parte A, assim expressa: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol, isto é, mais força ao sol. Certo? Então Deus que criou o sol fará com que o sol esteja a seu serviço. A natureza está ao serviço de Deus, irmão. Pode acreditar nisso, que está ao serviço do Senhor, não é? Quando Deus quer, Ele fala com a natureza lhe obedece. Amém? Deus vai usar o sol como instrumento do seu juízo. A parte B do versículo 8 conclui: porque o sol vai ser mais forte. O que é que o texto diz? Para queimar os homens com fogo. Se tem gente aí tendo câncer de pele, imagine o sol muito mais quente. Aí, e sem água, e sem peixe, né? Sem a brisa do mar. Não sabe que o mar é responsável por esse vento aí, né? Muito vento que sai ali do litoral, soprando aqui em Natal, vem do mar. Então, para queimar os homens com fogo, então o sol irradiará a energia, muito mais energia do que o seu processo natural tem feito aí. Comentaristas afirmam, irmão, que o sol será um calor tão intenso que vai derreter a calota polar, que são as grandes montanhas de gelo, né? O que vai ocorrer? Aumentará o nível do mar, porque derramando aquelas montanhas, sendo derretidas e transformadas em água, vai aumentar, lógico, o nível do mar, né? Ou seja, aumentará o nível de sangue, porque a pessoa vai olhar para o mar, é só sangue, então não tem água lá, é só sangue. Aumentará o nível do sangue, não é o nível do mar, certo, irmão? O calor do sol aumentará ainda mais as consequências das úlceras malignas. Pessoa com ferida e o sol batendo em cima, vai doer muito mais ainda. Incêndios, ocorrerão muito mais incêndios nas florestas. Florestas serão incendiadas com calor intenso. A mata amazônica certamente será atingida. O Brasil sofrerá grandes consequências, e aqueles países que ainda têm alguma coisa ainda de floresta, né? Água para apagar o fogo não existirá. Por quê? A água transformada em sangue. Com isso, irmão, cumpre-se também uma palavra que a irmã Jane gosta muito. O profeta Malaquias 4, verso 1, diz assim, ó: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, ou como ela diz, nem raiz nem ramo vai sobrar. É o texto de Malaquias 4, verso 1, também se refere a este dia, certo? Não sobrará raiz ou galho algum, tudo será queimado. E a gente não sabe que o mundo será destruído com fogo? Será ou não será destruído com fogo? Será destruído com fogo. Então começa aqui as grandes consequências. Irmãos, as dores das queimaduras provocadas pelo calor do sol serão tão intensas que os homens blasfemarão de dor, blasfemando o nome de Deus.
blasfemarão o nome de Deus. O texto é claro quando diz assim, ó: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram, quer dizer, ao invés deles, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, eu me arrependo, Senhor, não haverá isso. O que é que eles farão? Amaldiçoarão a Deus, amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Deus tem domínio. Deus queria destruir a cidade de Nínive, cheia de pecadores. Deus enviou profetas, irmão, conhece a história. Os homens se arrependeram ou não se arrependeram? Arrependeram-se, todos se arrependeram. Deus retirou a sentença, não retirou? Retirou, porque houve arrependimento. Mas esses homens aqui não vão se arrepender, por isso que serão punidos. Serão dores fortíssimas, mas não se justifica amaldiçoar o nome de Deus em nenhuma circunstância. Viu, irmão? Nunca murmure em nenhuma circunstância ao Senhor. Pode estar ocorrendo situações desfavoráveis a você, em qualquer circunstância. Não murmure contra o Senhor. Não murmure contra a palavra do Senhor, e Deus vai lhe abençoar. Antes eles deveriam clamar por misericórdia, mas infelizmente não farão isso. Por quê? Porque são adeptos, seguidores do anticristo, seguidores da besta e do falso profeta. São os idólatras, os adoradores de Satanás, que não se dobram ao Senhor. Não vão se dobrar ao Senhor. Deus mandando os castigos e eles não se arrependem. Sofrerão as consequências. E o pior, vão culpar Deus, né? Por suas aflições. Eles não levarão em conta esta palavra. Lamentações 3,39, eu trouxe aqui para os irmãos. Estou trazendo. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ao invés dele se queixar: Senhor, eu fui impenitente, um pecador, fui um idólatra, Senhor, tem misericórdia. Não, vão amaldiçoar Deus, vão culpar Deus. Eles não se culparão dos seus pecados e nem admitirão que esses juízos são um castigo justo por causa deles, mas continuarão a seguir o anticristo e ao falso profeta. Procurarão continuar blasfemando. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo apenas algo aqui importante, que eu achei necessário os irmãos entenderem. Estudo pessoal, eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu li isso aqui, gostei desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos, certo? São 9 horas e 5 minutos, no máximo 9 e 10 eu encerro em nome do Senhor. Mas escute, por favor, o que eu vou ler agora. Diz assim, ó: devemos, irmãos, evitar a concepção equivocada de que Deus deve ser justo e gentil em suas atitudes para a comunidade. Tem gente que diz: não, Deus deveria ser gentil com a humanidade. Mas Deus não pode deixar de ser justo, irmãos. Deus tem que punir o pecado. Se Deus não punir o pecado, o homem vai continuar pecando. Deus pune o pecado. Mas o texto diz assim, ó: essa visão da justiça é meramente uma projeção de uma ideia humana. Essa ideia de ser muito gentil, passa a mão na cabeça. Com Deus não é assim, não. Deus só perdoa o pecador quando ele se arrepende de coração e aceita Jesus. As pessoas que creem nessa noção apelam à tolerância e ao perdão e supõem que Deus deva jogar de acordo com as nossas regras. Na verdade, Deus estabelece seu próprio padrão de justiça. Então Deus tem um padrão de justiça. Ele usa seu poder segundo a sua própria perfeição moral. Assim, o que quer que ele decida ou decrete é justo, mesmo que não entendamos ou não gostemos disso. Quer ver, irmãos, aqui uma experiência. Quando o Senhor mandou Josué entrar na terra de Canaã, aí disse: não poupe criança, não poupe animais, não poupe nada. Aí você disse: que Deus é esse? Mandar matar as crianças? Não é algo assim terrível? Mas por quê? Porque Deus sabia que aquelas crianças não iriam se converter no futuro, e seria um empecilho para Israel. Deus, na sua onisciência, ou na sua presciência, Ele viu que aquele povo impenitente não iria arrepender-se. Ao contrário, seria uma pedra no sapato de Israel. Aí Deus extermina tudo. Aí você: mas que Deus é esse? Deus é soberano, irmão. Deus é soberano. Então, se Ele decidir, quem somos nós? Os que se rebelam e rejeitam a Deus não estão rejeitando uma opção de vida, estão rejeitando a própria verdade
e justiça, eu digo amém. Fiquemos em pé. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, ministramos aqui a Tua palavra santa. Ó Deus, esses assuntos que estão diante de nós, conste na Tua palavra, Senhor, e não podemos nos omitir de ensinar. Aqui nos esforçamos, procuramos ministrar, Senhor, este assunto segundo estudei, segundo li na Tua palavra, segundo recebi a orientação do Teu Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor, nos ajude a sermos fiéis, que nenhum de nós se perca pelo caminho, mas que todos nós sejamos santos cada dia mais, obedecendo e se sujeitando à Tua palavra, Senhor, evitando o pecado e procurando Te louvar, procurando Te agradar, e assim possamos realmente sermos crentes fiéis, obedientes ao Senhor. Perdoai nossas falhas, nossos erros, nossas omissões, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. E nos prepare, Senhor, para a vinda gloriosa do Senhor Jesus, porque aqui não queremos ficar, Senhor, porque os Teus terríveis juízos serão, Senhor, implacáveis contra os pecadores impenitentes. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos a Ti, em nome de Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Graça